Olá, bem-vindo a mais um Vitrine Empresarial Podcast. Eu sou Rafael Sarmento e hoje a gente está recebendo um convidado incrível. Ele é empresário no ramo do varejo e especialista também em vendas. Com vocês, Marlon Félix. Ó, Marlon, obrigado pelo carinho, obrigado por ter vindo, obrigado por ter encontrado na tua agenda aqui um tempinho para estar aqui com a gente. Eu tenho muitas perguntas sobre a sua profissão, sobre a área de vendas. Hoje eu também digo, eu sou vendedor também, já atuei na área de vendas e sou vendedor e serei vendedor para sempre também. Quem é vendedor em tudo que faz, né? Perfeito. Então a gente tem muita coisa em comum. Quero bater um papo muito maneiro sobre isso. Mas antes, Marlon, eu quero pedir para você contar um pouco da tua história para o nosso público. De onde você veio? Como é que você entrou na área de vendas? Era a área que você queria entrar ou você mudou de profissão? Então, conta um pouquinho da tua história para mim, por favor. Maravilha, Rafael, obrigado pelo convite, agradeço. Obrigado pela recepção incrível aqui, vocês são maravilhosos. Obrigado. Acredito que a minha história vai ficar até um pouco repetitiva para quem já trabalha com vendas, porque eu acho que eu comecei como a maioria começa, o dinheiro. Vendas é um canal, né, para você fazer uma alavancagem financeira rápida, né? Busca pelo dinheiro. Busca pelo dinheiro. A gente, quando fala de venda, é inevitável a gente já falar de comissão, de participação, quanto sobra. Eu acho que eu comecei como a maioria começa, justamente assim. Mas eu concordo com você, cara. A venda não está ligado só à profissão, ao profissional de vendas, ao vendedor. A gente vende o tempo todo na vida. Sim. Depende da função que a gente exerce. O meu primeiro emprego não foi de vendedor, cara, foi de garçom. Primeira vez que eu trabalhei para fora foi de garçom. E o que o garçom é, né? Esse é um grande exemplo. É um baita vendedor. É um grande exemplo. A gente, quando olha... Eu, pelo menos, sou assim. Não sei se é com você assim também. Chego num restaurante novo, primeira vez que eu vou, eu pergunto pro garçom, cara, o que você me sugere aqui? O que você tem de melhor na casa aqui? Isso é antigo, né? Mas eu tenho o sobrinho da minha esposa, ele é garçom numa grande rede e ele tem treinamento de vendas o tempo todo. Olha aí. E existe meritocracia sobre vendas, sobre as carnes que vendem, sobre, sabe, tipo assim, a melhor carne, uma rede que tem essa especialidade. Então ele é treinado, ele tem um conhecimento sobre carne, sobre corte, sobre um monte de coisa para ele poder ali na mesa, quando alguém fizer essa pergunta, ele tá pronto para poder responder e vender. E provavelmente esse empresário conhece os números, né? Ele sabe o ticket de cada garçom. Sim. Ele consegue acompanhar, né? Qual prato que esse cara vende mais e tal. Por isso o interesse em treinamento. E assim na vida, né? Acho que não tem hoje uma profissão que não faria bom receber um bom treinamento de vendas. Até porque vendas, eu costumo dizer que poderia ter uma faculdade de vendas hoje com matérias que já existem nas grades curriculares e que poderiam virar uma grande faculdade de vendas. Perfeito. Vou te dar um exemplo assim, já para pincelar. Oratória. É um tema que hoje tem um curso específico de oratória, as pessoas buscam oratória para vários segmentos e está totalmente inserido em vendas, a forma de se comunicar. Sim. E aí eu comecei, voltando até a pergunta, como garçom, tive a oportunidade de atuar em outras funções dentro daquele... Era um comércio pequenininho, tá? Não era bem uma grande empresa. Mas acabei, por motivo de mudança de endereço, indo para trabalhar numa grande empresa, uma papelaria muito conhecida no Rio de Janeiro aqui, que era uma função de auxiliar de vendas. Ali, a palavra vendas só estava no crachá. A gente não tinha treinamento de vendas, de atendimento, não tinha. Foi colocado ali assim, né? Não tinha. Mas tinha uma coisa naquela empresa que é um cerne, é um pilar dentro da minha visão sobre vendedor. O slogan da empresa, talvez alguns agora vão até identificar que empresa é essa, era sempre servindo bem. Isso era um baita do slogan, né? Era papelaria e o slogan sempre servindo bem. Sim. E venda é servir, cara. Quem gosta de venda tem que gostar de servir. Sim. E aí foi o meu primeiro contato com vendas no crachá e vendas com relação ao corpo a corpo, de auxiliar as pessoas a encontrar o que elas queriam. Porque era grande, né? Precisa encontrar coisas pequenas, onde está tal coisa. Papelaria gigante. E depois disso aí, meu primeiro contato com vendas direta. E aí comissionado, que foi numa empresa na época de TV por assinatura. Foi a primeira venda, a minha primeira experiência de vendas, e aí eu vou te falar... E era presencial, era venda física ali? Baita desafio. Venda física? Era um stand. Um stand, então tu tá no meio de um corredor... Era comum naquela época, eu lembro disso. Exatamente. Tu tá no meio de um corredor, você tinha que abordar. No shopping, tinha que criar por exemplo. A venda. Nossa. Você tinha que criar a venda. Você tinha que literalmente criar o interesse da pessoa
E outra coisa, né? O que o pessoal gosta de exibir no shopping? Bolsa. A minha venda não saía na bolsa. Caramba. Saía no bolso. O cara fazia um contrato e o produto chegaria depois. Então era um baita desafio. Vendia assim, era muito mais fácil vender uma TV por assinatura para quem estava na sala diante da TV, porque a dor aparecia naquela hora, queria assistir um jogo que não tinha na grade, queria ver um filme só tinha TV aberta, do que vender para um cara no shopping. Pô. Você está pensando em outras coisas e que aquilo ali não era o foco dele. Caramba. Então foi a minha primeira grande experiência com vendas, mas tudo isso daí, eu digo para você assim, muito instintivo, tá, Rafael? Porque conhecer técnica, conhecer princípios mesmo, materializar o que eu materializei, né, ao longo da carreira, veio muito depois. Veio depois. Muito depois. Porque dessa empresa eu fui trabalhar num outro ramo, fui convidado pelo supervisor dessa empresa, desse outro ramo, que passou no corredor e eu abordei ele. E eu era colega já dos funcionários da loja, e os funcionários falaram assim, ele falou assim, pô, aquele rapaz me abordou, rapaz bacana, ele é educado, ele vende bem, o que vocês acham? O pessoal, pô, cara, é muito legal, o cara vende pra caramba. E assim foi, ele veio e me convidou. Fez um convite, que legal. Para trabalhar. E esse segmento é o que eu estou inserido até hoje, tá? É o segmento de colchoaria. Colchão, gente. Acredita que tem gente... Você acredita, Rafael, que tem gente que vende colchão? Acredito, Acredita muito. que tem gente que vende colchão? Muito. Porque a maioria das pessoas leva tanto tempo para trocar, né? Pô, mas colchão dura tanto tempo, isso vende, cara, vende. Sim. Eu escuto muito assim, Mala, mas a loja de colchão tá sempre vazia, cara. Como é que vocês conseguem vender? Eu falei, acredite, vende. Tem uma coisa especial que o colchão, ele, apesar de ser uma janela muito grande de uso, colchão todo mundo usa. Não tem público-alvo. Sim. Então você tem uma sapataria de sandálias e, pô, legal, vai estar sempre cheia. A maioria das vezes a sapataria, né, vai estar com movimento. Sim. Mas um público masculino não vai comprar sandália. Sim, só então, se for presentear. Então, mas aí é menor. São muito menores. Sim. Já o colchão é para todo mundo. Então, acredite, vende muito. Eu estou nesse ramo aí já, só no colchão, cara, há mais de 15 anos. Caramba. Qual momento nessa trajetória você teve essa ascensão de vendas e observou esse estalo de ser um vendedor nato? Porque nitidamente você é um vendedor nato. Em qual momento você teve esse estado? Você conseguiu perceber isso? Essa parte do vendedor nato, eu acredito, hoje em dia tem até termos bons para isso, né? Os hard skills, soft skills. Sim. Eu acredito nisso. O nome é moderno, mas realmente as pessoas nascem com determinados talentos e desenvolvem de forma mais natural. Comunicação, a questão de você não ser muito inibido, ser mais desinibido, falar com as pessoas, você não ficar tão receoso de fazer um certo gesto, porque não sabe o que vão pensar. Isso, de fato, é nato. A pessoa nasce com isso. Eu sempre me comuniquei muito bem e sempre fiz amigos e colegas em diferentes tribos, vamos dizer assim, desde a escola. Sempre navegou em todas as tribos. Desde Tinha a galera do rock, do tal, sempre navegou em todas as tribos. Tranquilo. E, inclusive, eu fui aquele calouro que teve zero dificuldade no ensino médio, porque eu consegui fazer amizade com o pessoal do segundo ano, terceiro ano muito rápido. Sim. E isso foi ajudando, né? Relacionamento, então, sempre foi... Abrir relação sempre foi uma coisa muito boa. Então, isso sim é um soft skill. Não precisa você se aprimorar tanto quando você já tem essa facilidade. Agora, num conceito geral, todo mundo pode se tornar um baita vendedor. Entendeu? Eu percebi que eu era bom em vendas quando o resultado veio. Na época, ainda de forma muito instintiva. Eu fui líder... Sem a técnica, né? Sem a técnica. Eu fui líder na papelaria. Tipo assim, eu fiquei 7 meses na loja e cobri férias do chefe da seção. Aí na empresa de TV por assinatura, a mesma coisa. Logo que eu entrei, foi até interessante isso. Eu fui contratado, uma semana, no máximo 10 dias depois, o cara que me contratou foi demitido. Caramba. E um cara que foi promovido para aquela função era o melhor vendedor dele. Não era o mais preparado. Então ele foi aprendendo a ser líder também. E eu conheci esse cara assim, com uma semana. Ele falou assim, quem é você? Ele já conhecia todos os outros vendedores. Ele já era do time de vendas. E ele me falou, pô, quem é você? E a gente teve um bate-papo bom, criou sinergia. E eu, no segundo mês, trabalhei um mês no pior ponto da empresa. Quem nunca passou por isso, né? Começou, né? Pato novo não vai dar mergulho fundo, vai lá. É isso aí. Então,
Comecei no pior ponto da empresa, no mês seguinte fui pro melhor. Por quê? Porque eu consegui um baita resultado, de forma, como eu te falei, com pouco conhecimento, pouco treinamento, mas com essa facilidade, com essa coragem. Isso aí é outra característica, vendedor, né? Entendi. O cara que tem coragem. Perfeito. E foi assim que acabou que a parte do soft conta muito, mas quando eu cheguei na última empresa que eu trabalhei CLT, né? Hoje em dia eu não estou mais empregado, né? Eu tenho empresas. Sim, você empreende, né? Nessa última empresa que eu trabalhei, foi que eu entendi, através de um treinador que é sensacional, que vai assistir com certeza esse conteúdo aqui, porque ele é entusiasta, e ele me ensinou a grandeza e o brilho que tem a profissão. Foi esse cara que despertou isso em mim. Ele já é há mais de 25 anos treinador. Assim, tá 25 anos na empresa, mais de 20 anos treinador da mesma empresa. O cara que tem uma paixão, e ele materializou, colocou ordem naquilo que era mais instintivo, com treinamento mais de... Normalmente é assim, né, Rafa? Você vai começar agora. Tá vendo aquele vendedor ali? Ele é o que mais vende na loja. Fica do lado dele e vê como ele faz. Começa assim. Nossa senhora. E foi comigo, não foi muito diferente, não. E às vezes isso acontece porque a pessoa não tem nenhum processo de te ensinar, né? Então ela nem sabe como ele faz. Não sabe. Às vezes o dono, ou o gerente, ou o diretor nem sabe como aquele vendedor faz. Verdade. Então assim, cola com ele que ele tenta pegar, absorver o máximo que você puder dele. E aí fala, você vai ensinar ele. E essa empresa ela me deu muito treinamento de produto. E esse é o principal, para mim, erro que a maioria das empresas tem. Você tem que treinar produto. Lógico que tem, que você vende, né? Porque Sim. o vendedor que não sabe o que tem na mão, ele não entrega com qualidade. Sabe superficial, vai entregar o superficial e vai focar naquilo que o cliente não quer, que é pagar menos por qualquer coisa. O cliente quer pagar menos pelo que resolve. Sim. 100% das vezes. Sim. Essa empresa deu um baita treinamento para mim, a primeira empresa, né, de produto. Mas de venda, acompanha o que vende mais. Nossa. Aí só mesmo na última empresa que eu trabalhei, que é uma gigante do segmento de colchão, a maior da América Latina, que eu aprendi que vendas tem algo assim muito mais grandioso com relação a todos os processos e etapas. Tudo tem nome, tudo tem jeito de aprender, tudo é treinável para você ser um baita vendedor. Perfeito. E você, em algum momento da sua carreira, você hoje tem empresas, né? Em algum momento da sua carreira você virou um estalo de funcionário para empreender. Como é que foi isso? O estalo foi bom também, foi bem bacana porque foi de bate-pronto. Na minha entrevista para essa gigante do varejo de colchões, o meu líder na época, né, que era o gerente daquele setor, ele falou para mim assim, ó, aqui você tem caminhos. Você tem o caminho de crescer aqui dentro, tem essas escalas de cargo, né, esse plano de carreira, mas você também pode se tornar um dia um franqueado da empresa. Sim. Ali foi onde antes eu tinha trabalhado para um franqueado daquela empresa. Ali eu estava indo trabalhar na franqueadora. Então eu já estava mudando realmente totalmente de visão, de patamar. E ali naquele momento eu tive que decidir em poucos segundos e dar uma resposta para ele firme. E a resposta foi o quê? Cara, eu quero ser franqueado. Foi lá no início. Dali em diante, eu já trabalhei todo dia da minha vida, não só pela empresa. Eu digo até mesmo para os meus colaboradores hoje, a empresa, ela ganha uma rebarba do teu sonho. Ela se beneficia de um pouco daquilo que você quer para você. Sim. E foi assim que eu trabalhei todos os meus anos, enquanto eu estava com a carteira assinada ali. Era por mim. E a empresa ganhava sobra. Era assim que eu pensava. Meu irmão, vou fazer por mim. Não importa se tem um superior, se eu não sou bem tratado, se eu tive um estresse aqui, se hoje está sol, se hoje é chuva. Era por mim. Então, se era por mim, tinha que sair perfeito, tinha que ser feito de qualquer jeito, eu queria entregar tudo, porque era por mim, pelo meu nome, pela carreira, pela reputação, pelo meu sonho. Caramba. Eu vi na sua rede social que você falou para mim também, que hoje você vai começar a ajudar empreendedores, né? Porque a sua bagagem, a sua experiência faz com que você possa contribuir para que outros empresários tenham um caminho mais prático, tenham um entendimento sobre falhas no ponto de venda que não podem acontecer, esse tipo de coisa, né? Se eu tivesse que te perguntar sobre treinamento e sobre equipe, né?
O que um empresário hoje, ou um diretor, ou um gerente, ou até um empreendedor, ou um franqueado de qualquer que seja a rede, o que ele precisa entender sobre equipe bem treinada? Rafa, ótima pergunta. Na minha visão, o que ele precisa entender de equipe bem treinada? Primeiro, quando a gente fala de equipe, a gente não está escolhendo um pequeno grupo. A gente tem que olhar toda a escala, toda a cadeia. O que funcionou comigo, tá? Por que eu cheguei ao ponto hoje de falar, poxa, eu já tenho tanta coisa que eu já aplico e que já dá tão certo que eu posso transbordar e eu posso facilitar a vida de outras pessoas, porque, vamos lá, em algum momento, acho que todo empresário, eu não ganhei empresa, eu não herdei empresa, não tenho nada contra com quem ganhou e herdou. Sim. Foi construída, tá? Foi comprada, foi, enfim... Sim, foi investida. Foi investida. E por mais que fosse uma franquia, seja ainda uma franquia, né? Ainda tenho, eu tinha que criar uma cultura dentro daquilo ali. Antes de eu entender o que era de fato cultura, eu já fazia. Mas eu fazia de forma mais improvisando, sabe? Era o meu dia a dia. Como se fosse inconsciente aquilo ali. Inconsciente. Não era um método escrito, desenhado e formalizado. Era um método, mas não era formalizado. Era um método. E detalhe, essa cultura, o alicerce dessa cultura na época era dos manuais da própria franqueadora. Eu era funcionário da franqueadora, eu virei franqueado, eu praticamente botei um alvo nas minhas costas, né? Sim. Irmão, se alguém tem que dar certo, é o cara que saiu lá de dentro. Sim. E meu último cargo lá foi treinador. E o treinador lá na empresa, ele não é um treinador de um determinado setor da empresa. Ele treina todos os setores da empresa, tudo que você imagina. Alguns treinamentos não técnicos específicos, né? Por exemplo, a produção não ia lá treinar como costurar comigo, não ensinava ninguém a costurar. Sim. Mas CIPAT, Semana de Segurança no Trabalho, sim. Qualquer palestra que falasse as direções que a empresa tá indo, tinha participação dos treinadores. Até mesmo os cargos acima dos nossos participavam os treinadores. E aonde que isso tudo vai dar? Eu virei um empresário, me tornei empresário, começando como franqueado. Fui com o conhecimento que eu tinha, porque eu fui supervisor, eu fui gestor de ações de venda e participava de grandes eventos para gerar resultado nas franquias, que nem eram minhas, né? Era para gerar resultado para outros franqueados já. Então, eu já era ali preparado para ajudar. Como supervisor da franquia, eu já fazia visitas nas lojas para implantar os processos que a empresa já tinha construído. E por fim, treinador, né? Que eu treinava também os métodos que a empresa construiu. Quem opta por franquia, ele já opta por modelo. Por que você paga uma franquia e não abre um negócio teu? Porque a franquia já tem know-how, a franquia já tem marca e a franquia já tem modelo de negócio. Ela já tem toda a jornada que o cara tem que replicar, que o empresário tem que replicar, que às vezes vai se tornar empresário como eu. Minha primeira empresa foi uma franquia. Ela facilita a jornada do empresário. Sim. Cara, empreender no Brasil é coisa de louco. Sim. Você recebe no Vitrine Empresarial diversos empresários. Eu tenho certeza que a opinião é quase sempre a mesma. É coisa pra gente muito valente. Sim. E uma franquia, ela é um suporte, ela é um aceno ali, ela já te dá direcionamento. Sim. Quando eu virei empresário, eu segui os métodos da franquia. Eu fui mais à risca do que outros franqueados antigos que eu tinha que implantar. Entendi. E deu muito resultado. Você levou a sério aquilo Levei. que estava escrito ali. Eu tenho que mostrar. Aquela fórmula. Isso. Né? A empresa não me pagou nada para isso não, tá? Mas eu carreguei a responsabilidade do seguinte. Eu sou o exemplo. Sim. Se eu der errado, eu vou dar argumento para todo mundo falar assim, o método de vocês não funciona. E eram mais de 200 franqueados. Sim. Não sei quantos são hoje, mas eram muitos. E aí, a jornada foi muito boa, muito positiva, tá? O crescimento foi muito bom. E eu já tinha uma cultura. Boa parte eu carreguei dessa empresa e de outras, como eu te falei. Sempre servindo bem, é da primeira empresa que eu trabalhei. Sim. Só que, em algum momento da jornada, isso acontece com quase todos os empresários, se você tiver a ambição de crescer, você vai tropeçar. Tá? Aqueles que não tropeçam, eles têm algum... Na imensa maioria das vezes, eu converso muito com empresários de segmentos diferentes. Já conversei com herdeiros, com franqueados, com quem abriu o próprio negócio do chão mesmo, né, da terra. Todo mundo que quer crescer precisa aprender a crescer. E daí começa treinamento.
para eu ser um bom empresário, eu precisei de treinamento. Hoje eu te falo, eu comecei bem empreendendo com uma loja, fui para a segunda também, fomos muito bem. Da terceira, quarta em diante, Rafael, as coisas começam a mudar. A dificuldade aumenta muito. Claro que tem cenário macroeconômico, claro que tem coisa de fora, mas eu percebi que dentro de casa as coisas não estavam bem, porque tinha gente dando certo. Por que eu não estou dando mais? Sim. Por que o modelo antigo não funciona mais? É um jargão, mas vamos lá. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Eu sei que parece uma frase pronta, mas é real. É real. Eu fui buscar treinamento para mim, como empresário. Fui a São Paulo atrás de curso, fiz. Fui no ano seguinte mais 2 vezes. Foi se aprimorar, né, como empresário. Fiz curso na FGV. Estou para fazer agora o Empretec. E olha que eu já poderia ter começado por ele, né? É um baita. Um excelente vendedor, existe as diferenças, né? Um excelente vendedor, para ele se tornar um excelente empresário, ele tem que aprender a ser um excelente empresário, porque ele é um excelente vendedor. Isso, eu era só um excelente vendedor com uma boa liderança já, com algumas experiências de gestão. Um bom líder também, tem essa diferença também. Um bom líder e um bom empresário são coisas diferentes. São coisas diferentes. Um bom gerente, por exemplo, é diferente de um bom empresário, são coisas totalmente diferentes. Não sei se você já viu isso na sua carreira, eu já vi em alguns momentos, assim, pega-se o melhor vendedor da loja e promove ele a gerente. Sim. Aí a loja vai... Tem um péssimo gerente e perde o melhor vendedor. E perde o melhor... assim, é um erro duplo, né? Como as pessoas fazem isso? É isso aí. Sabe? Por que fazem isso? E por que não tem alguém que fala assim, gente, olha, dá licença aqui, a gente vai perder o melhor vendedor para ter um gerente razoável, um gerente médio. E às vezes não estou falando do mérito da pessoa, não. Eu estou falando de momentos. Sim. Se a pessoa quer ser um bom gerente, ela tem que se preparar para quando tiver a vaga, eu estou pronto para ser um bom gerente. Perfeito. Eu não sou só um bom vendedor, né? É muito isso. Acontece ainda? Você repara que isso acontece? Acontece e esse contexto que eu te dei foi para chegar exatamente nesse ponto. Nesses cursos que eu fiz para ser o melhor empresário, que eu entendi que a empresa se divide em níveis de execução, né? A galera que vai executar o dia a dia do que faz a empresa viver, que é a venda, o time comercial. Tem um outro nível onde as coisas são traduzidas de cima para baixo, ou seja, você tem aonde a empresa quer chegar e você tem quem pensa a forma de chegar. Entendi. E você tem quem vai decidir os caminhos da empresa, que aí é o meu papel. Até que eu e meus sócios a gente possa pagar alguém para fazer isso e se aposentar de vez, né? Igual alguns colegas fizeram aí, alguns grandes players já fizeram. É você quem diz para onde a empresa vai. É você que pensa. Só que quando você não consegue separar isso, não aprende a separar isso, você não consegue aplicar a força correta nesses níveis. Então vamos falar do que você falou, de treinamento de formação de equipe de venda. De nada adianta, empresário, de nada adianta você pagar treinamento para a tua equipe de vendas. De nada adianta você investir em livro para o teu vendedor se toda a cadeia do time comercial não estiver envolvida. Se o teu gerente não estiver envolvido, se o teu supervisor não estiver envolvido, se você não estiver envolvido, o resultado que você vai estar não é aquele que você vai ter, não é o que você espera. Porque a linguagem tem que vir em todos esses níveis, vocês têm que estar em sintonia, porque a venda ela só acontece porque todo mundo participa. Time comercial principal, sem dúvida nenhuma, o vendedor é o principal, que aliás é a minha paixão, a profissão do vendedor. Mas todo mundo tem que estar envolvido para você ter um time de alta performance. Sim. Tem que ser a cadeia completa. Perfeito. Eu aprendi isso porque eu fui me treinar. Perfeito. Queria te fazer uma pergunta sobre o que a gente... Eu já escutei muito, e tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo a gente também já escutaram, quem tem amigo empresário, quem tem amigo empresário do varejo, principalmente. Quando o empresário reclama e a gente escuta ele falar que ele não está performando, que ele não está tendo resultado, dentro da sua experiência, isso está ligado a quê? Isso está ligado a equipe de vendas, isso está ligado à liderança, e onde você, pela experiência, pelo que você já viu acontecer no mercado, onde você acha que está o gap que faz com que o empresário reclame e tenha resultado ruim por não performar? Esse gap, para mim, ele... Volto a falar, antes de eu chegar para você e falar assim, Rafael, eu consigo ajudar você a melhorar teu time de vendas, eu consigo ajudar você a melhorar as suas vendas, eu preciso me sentir credenciado por ter vivido isso. Hoje eu não me sinto à vontade de ensinar nada para alguém que eu li ontem. Eu vou ensinar para você o que eu vivi. Que eu fiz de curso, todos os cursos que eu fiz de formação,
Eu vivi durante anos para poder hoje me sentir gabaritado a ajudar. E isso que você me perguntou começa na causa. A falta do resultado, essa reclamação, normalmente, ela vem por um problema que o cara não sabe que ele tem. Não Porque se sabe ele onde é, né? soubesse que ele tem e soubesse como resolver, ele resolvia. Perfeito. É mais ou menos assim. Perfeito, Se tá eu claro. tenho um problema que eu não estou resolvendo, é porque eu não sei. Se eu soubesse resolver o problema, Já estaria resolvido. já estaria resolvido. Nessas horas entra o que eu te falei. Quando você é um franqueado, quando você tem uma franquia, normalmente tem um time de suporte da franquia que atua com você, como foi a minha função durante um tempo. Quando você não tem, procura ajuda, cara. Perfeito. Procura ajuda. O empresário, ele é um valente, como eu falei, ele vence vários obstáculos, mas ele não sabe tudo. E quando ele tem problema que ele não resolve, ele precisa procurar ajuda de quem sabe resolver. Perfeito. Quem já passou por isso, né? Perfeito. O processo de venda, dá para ver que ele é muito bem estruturado nos seus anos de carreira nessa área, né? Se eu tivesse que te perguntar, o que um fator-chave que não pode faltar, sabe? Dentro de um processo de venda de sucesso, um processo de venda completo, assim, desde a abordagem até o final. Qual o fator-chave que você diria que não pode faltar? Olha, talvez a minha resposta não seja convencional, mas o fator-chave, o que não pode faltar no processo de venda é empatia. Empatia. É empatia. Por que empatia? A gente que é vendedor, a gente trabalha com venda, a gente é mais tempo consumidor do que vendedor. Sim. A gente é mais tempo, vamos dizer, a vítima, né, do que o acusado. Por que eu estou falando vítima e acusado? Porque criou-se uma certa casca negativa para o vendedor, né? Sim. Quando você fala a palavra vendedor em rodas, assim, não em rodas profissionais, em eventos de networking ou em cursos, mas você fala vendedor em geral, o vendedor ele é chato, o vendedor é perigoso, Sim. o vendedor vai te tirar alguma coisa, né? Vai te deixar vai duro, passar a perna e vai te tal, enganar, vai te enrolar. E papo de vendedor como se fosse algo nocivo. Criou-se essa casca. E essa casca é culpa justamente dos vendedores. E eu até estendo um pouquinho, tá? É culpa também do empresário. Porque o empresário que quer fazer a tua empresa crescer, quer vender teu produto, vender a tua ideia. Cara, o cara já teve um trabalhão para formatar uma empresa. Sim. Para formatar uma solução. Olha só, olha a loucura. Ele identificou um problema. Ele criou um jeito que resolve esse problema. Ele começou a resolver esse problema, só que ele agora quer crescer. Cara. Todo mundo quer. Ele vai precisar de um time de vendas, cara. Aí, na hora de colocar o vendedor na ponta para trazer cliente, né, para qualificar o cliente para ele, para ver se aquele cliente de fato tem a necessidade que a solução dele resolve, ele bota qualquer pessoa. Ele dá um treinamento superficial. O produto é assim, vai lá e vende. Não, tem técnica para tudo. Tem técnica para a gente começar a conversar. Sim. Tem técnica para você quebrar gelo com um cliente difícil, tem técnica para você, olha só, para você abrir uma conversa com um cliente que não quer falar, tem técnica. E para você acabar com uma conversa de um cliente que fala muito, também tem técnica. Imagino. E a gente trabalha numa profissão lindíssima, cara. Repleta de ferramentas. Repleta. Eu até faço analogia nos meus treinamentos. Técnica de venda é igual caixa de ferramenta. É igualzinho caixa de ferramenta de casa. Sim. Tem caixa na tua casa de ferramenta? Sim, tem. Beleza. Aí você vai falar assim, não sei se você vai ser casado, né? Sim. Eu tô com a minha esposa desde 17 anos de idade. Que tá? legal. Então nem tive tempo a perder por aí. Sou muito bem casado, 2 filhos. Que legal. Extremamente orgulhoso da família que eu construí junto com ela. Mas se a sua esposa chegar para você e falar assim, Rafael, eu preciso que você coloque, mude aquela TV de lugar. Certo? Ou então monta aquele rack que a gente comprou para a gente economizar no montador, a gente comprou online. Sim. Beleza. Você vai abrir tua caixa de ferramenta. Pô, lá você vai ter... Tem várias. Alicate, vai ter furadeira, vai ter broca, vai ter martelo, prego, vai ter... Mas você vai ter também ali uma chave de grifo. Ela está na tua caixa de ferramenta. Você vai utilizar ela para prender uma televisão na parede? Perfeito. Não serve. Perfeito. Eu tenho que conhecer todas as ferramentas e para que elas servem, mas eu não vou usar todas. Cada caso é um caso, né? Cada atendimento é um atendimento. Então, olha a formação que o vendedor tem que ter. Sim. Ele tem que dominar diversas ferramentas para entregar, na hora que o cliente chegar, usar apenas as que ele precisa para aquele cliente. Sim. Que hoje em dia se fala de atendimento personalizado. Sim, sim. Além disso, tá? Essa má
imagem que o vendedor construiu é a culpa dos empresários, porque na hora que contrata, ele não tem critérios de contratação. Normalmente são aqueles critérios mais superficiais, Sim. as soft skills. O cara tem que ser comunicativo, o cara tem que ser bom de lábia, o cara tem que ser bom de... Não é isso, meu amigo. Não precisa exatamente disso. Então, a análise do perfil eu faço junto com os empresários hoje. Eu faço a análise do perfil da minha própria equipe. Sim. Isso diminui o turnover, diminui os problemas dentro da própria empresa. Sim. A tua insatisfação com o vendedor, que você falou que às vezes não dá resultado, diminui porque você está contratando com critérios. Ter critério para contratar, praticamente quase todas as empresas têm. Empresas de outros ramos, né? Outras funções. Exige alguma formação, exige algum conhecimento prévio, às vezes exige força física. Né? Eu tenho uma equipe de logística, eu tenho um perfil, preciso de um cara que consiga carregar peso, levantar peso, que aquilo não destrua o cara. Aí no vendedor, muitas vezes o cara aceita qualquer um. Bota lá. Não treina não, é só falar o que está escrito aqui no manual. Não é assim. Perfeito. O dia que o vendedor for visto, como é visto outros técnicos de comunicação, TI, né? Sim. Hoje você não vai trabalhar no TI de uma empresa se você aprendeu no YouTube, cara. Você tem que ter faculdade ou curso. Por que um vendedor não? Tem que ter, às vezes, até certificação internacional, dependendo da empresa. É isso aí. Então, acho que é exatamente esse caminho aí. E aproveitando esse gancho, na sua concepção, a profissão vendedor, ela é uma profissão que a pessoa tem que ter alguma característica ou ela pode ser treinada? Ótima pergunta. Para a profissão vendedor, com certeza algumas características ajudam, não tenho dúvida disso. A frase, né, nasceu para ser vendedor, já nasceu com esse dom, com esse talento, ela existe para várias funções. Sim. Mas normalmente o pessoal bota isso aí para uma função muito nobre, né? O cara fala assim, pô, esse cara nasceu para ser advogado, esse aí nasceu para ser engenheiro. A criança está ali brincando na terra, montando um castelinho de terra, nasceu para ser engenheiro. Aí o cara tá ali brincando com algumas ferramentas, nasceu pra... Agora, talentos, né? Talentos não são tudo em vendas. E eu vou ser até um pouco mais, talvez, até um pouco mais incisivo nesse tema para você entender hoje qual é a visão que eu tenho. Eu não procuro mais os talentosos. Não procuro mais os talentosos. Por ter uma característica de ser formador, e eu entendo o empresário hoje que não consegue formar time, porque ele não tem também a formação que eu tive para formar times. Sim. Eu entendo essa dor. Por isso que eu ofereço hoje esse trabalho de formação. Porque muita gente não consegue. Né? Não consegue formar equipe porque não tem preparo para isso. Não consegue organizar uma técnica de ensinamento. Né? Não tem o método por escrito, não tem os processos por escrito, não estabeleceu a cultura da empresa, não tem processos, enfim. Eu também não tinha, mas eu fui formado numa empresa para ser treinador. Então, eu tenho essa vantagem. Só que o meu perfil hoje não é o talentoso. O talentoso, Rafa, não é sempre, tá? Mas muitas vezes ele vem com outros vícios mais difíceis de lidar. Ele vem com outros comportamentos mais difíceis de lidar. Pô, mas esse cara vende pra caramba, beleza, mas tem muito cancelamento, tem muita reclamação. Sim. O cliente dele compra uma vez. Acaba tendo prejuízo. O cara compra uma vez. Mas aquela margem foi por água abaixo por conta da venda mal feita. Me corrija se eu estiver errado. Você vai perder a margem da venda e o que há de mais valor, que mais deve ser valorizado, tá? Que é a manutenção do teu cliente. Nenhuma empresa sobrevive vendendo uma vez na vida. Nenhuma. Para o mesmo cliente, você tem que vender várias vezes. Você tem que manter ele na tua base. Aí você bota um cara muito talentoso, que você acha que o que ele tem são os melhores talentos de venda. Pô, esse cara tem uma facilidade de conversa. Frase que não entra numa loja minha, num repertório meu. Vende gelo para esquimó. Vende areia no deserto. Né? Essa frase aí, cara, ela que destrói o vendedor. O vendedor não tem que fazer nada disso, cara. Quem faz isso daí, gente, é golpista, é 71, é estelionatário, são eles, não são os vendedores. O vendedor vende aquilo que você precisa. Sim. Vou te passar uma visão bem abrangente disso, tá? De forma até bem resumida. Você, Rafael, saiu de casa hoje, você decidiu comprar... Você anda de moto? Ando de moto. Então já conhece um pouquinho. Vamos mudar. Instrumento musical, você... Não conheço nada.
Se você for estudar tudo que você precisa saber sobre esse instrumento musical antes de comprar, você vai dedicar muito tempo. Não tem esse tempo. E a moeda mais rara do mundo é tempo. Perfeito. A pessoa fala assim, atenção é mais importante. Beleza, amigo, mas é o tempo de atenção. Sim. Tempo é mais importante. Sim. Tá? Eu teria que abrir mão de outras coisas que eu não posso abrir. É sempre assim. Aí você vai ter que estudar um montão de coisa. E detalhe, quando você pesquisa, as pesquisas sempre vão te induzir a comprar aquilo de mais tecnológico, Sim. de maior potência e de maior, enfim, custo. Sim. Beleza. Você chega numa loja com todo esse conhecimento, você vai comprar ali um teclado, talvez de, sei lá, 10 mil reais, porque é o que você viu. Caramba, não, tem que ser esse daqui. Agora, se você chega nessa mesma loja, tem um vendedor lá te atendendo, você nunca pesquisou nada sobre teclado, mas você precisa de um, você quer aprender. Sim. Você só começou ali a ver a aula. Esse vendedor fala assim para você, fala para mim, Rafael, o que exatamente você espera desse teclado? Para que exatamente você está fazendo essa compra hoje? Qual momento você está? Você está iniciando? Tá entendendo? Deixa eu entender qual é o Você vai momento. tocar em bar? Isso. Porque tem a diferença. O cara vai viver de música ou é lazer? Isso aí. Né? Eu defendo, tá? Vai ter gente talvez que vai estar assistindo aqui e não vai concordar, mas eu defendo que o vendedor alerte o cliente para não comprar caro à toa. Sim. Porque eu não olho uma venda, gente. Eu olho uma vida. Eu entendo perfeitamente. Eu não olho uma venda, é uma vida. Você me perguntou qual é a principal característica, né, para a tua equipe de venda, do time de venda. Eu falei, empatia. Porque não é uma venda, é uma vida. Perfeito. Então, se o cara chegar lá e falar para mim assim, eu quero esse produto aqui, e eu percebi que aquele produto é um produto de ticket alto, para mim, financeiramente maravilhoso, mas é muito mais, tem que ser mais, Sim. mas muito mais do que ele precisa, eu treino meu time para alertar ele, pô. Claro. Para orientar. Sim. Olha, cara, isso aqui é maravilhoso, mas, sinceramente, para tua necessidade, eu tenho esse. Sim. A diferença desse para esse, você vai levar além dele, você vai levar mais isso, mais isso, mais isso. E ao invés de pagar desse jeito, você ainda vai pagar desse jeito. Sim. Então eu não vou reduzir o ticket da venda. Mas eu vou ter empatia e eu vou orientar ele a fazer uma compra certa. E pelo valor que ele já estava, de repente, tinha definido até a gastar. Na cabeça dele já tinha escolhido. Sim. Hoje, a última pesquisa que eu vi, ela já era 6 de cada 10, já passou de 7 a cada 10 pessoas olham na internet, pesquisam na Sim. internet antes de ir na loja física. E o meu principal negócio é a loja física. Eu estou no digital, eu atuo no digital, mas eu sou do varejo físico, corpo a corpo, olho no olho. Eu tenho uma esperança, uma fé, e até mesmo me surpreendi essa semana de saber que já é uma tendência, de que o físico vai voltar a ganhar a relevância que tem, vai se parar de falar que só o digital que presta, porque as pessoas já estão voltando a frequentar o físico, não sei se você pegou esse tipo de informação. Sim. É a minha especialidade. E quando a gente trabalha no olho, você construir a confiança, conquistar a confiança, construir a autoridade, ao ponto do cara trocar o dinheiro dele pelo seu produto, tem que ser valorizado. Sim. E é esse profissional, nesse molde, que costuma vender sempre. Vende para ele, vende para a mãe, vende para o irmão. Quando você faz uma compra boa, produto que te satisfaz muito. Recentemente eu fiz algumas compras. A gente falou de ferramenta, tem uma furadeira, uma parafusadeira que também é furadeira. Sim. Eu sempre comprei aquela pelo preço, né? Vou falar faixa de preço, vou falar em marca. 150, 200 reais parafusadeira. Sim. Eu comprei uma de 600. Adivinha qual é a única que eu elogio e ainda falo assim, irmão, se você puder, compra essa daqui. A de 600. A entrega é muito melhor. Sim. Performance é resolve muito, todos os seus problemas. Resolve todos os bateria dura, tudo. Sensacional. Você não tem problema. Ih, que descarregou. Sensacional. Só que eu nunca tive, olhando na internet, a orientação sobre isso. Sim. Então, a venda física tem essa possibilidade. Sim. Do contato, do teste antes de escolher. E a gente, né, profissionais, a gente que é da venda, nosso papel, nós somos facilitadores de decisão. A gente não está ali para vender nada, a gente está ali para facilitar decisões. Perfeito. Certo? Por aí. Perfeito. Queria te perguntar uma coisa, entrando mais ainda nesse gancho do ponto de venda, uma coisa que eu imagino e percebo que assombra os empresários é a palavra venda perdida, né? Por quê? Porque às vezes o empresário, a maioria das vezes o empresário, se não a marca por trás, mas alguém investe em marketing,
em anúncio, em ponto de venda, em um bom ponto de venda, para levar cliente à loja, né? Então o cliente vai lá, o cliente saiu da casa dele, levantou do sofá dele, pegou o carro, trânsito do Rio de Janeiro, né? Parou, estacionou, num calor de 45 graus na sombra, desceu do carro dele, entrou na loja e a venda é perdida. Certo. Como é que o empresário consegue perceber que esse dinheiro na mesa que chamam tá indo pro ralo? Como é que ele consegue perceber isso? Porque ele já gastou, ou alguém já gastou para levar esse cliente até a loja. Então, como é que o empresário consegue perceber e tentar cortar isso, né? Tentar resolver e tentar ter uma conversão positiva? Isso daí vai partir de um princípio semelhante ao que eu falei para você um pouco antes sobre a formação, enfim, do empresário entender por que ele não está faturando. Existe uma frase, um jargão forte aí da administração, que é o que não se mede... Não se gerencia. Não se gerencia. Então, estruturar, primeiro, no seu método, as métricas analisadas, como você analisa, o que você tem que analisar, para saber onde você vai atuar. Uma venda não é perdida pelo mesmo motivo sempre. Entende? Esses clientes que vão na loja e fatalmente não compram, não são pelo mesmo motivo. Só que essa análise, ela tem que ser feita em cima de números. Você tem que ter como metrificar o desempenho de todos os seus vendedores. Nesse caso aí, você não deu um cenário muito maravilhoso. O cliente já está dentro da loja. Sim. Só que hoje em dia, existe com a própria inserção do online, o trabalho de captação de cliente online. Beleza? Para alguns segmentos, em especial esse de móveis, de colchões, mas outros também, que eu vou incluir, perfume, é desafiador você vendendo online. Sim. Porque cadê o contato? Cadê a experiência? Sim, O cara vai comprar uma cama sem saber o conforto que tem. Sim. Eu dou um motivo só. Tá muito barato. Mas não é o que você elogia. Eu comprei, como eu falei, parafusadeira, várias muito baratas. Nunca elogiei nenhuma. Só quando eu fui escolher, através de um entendimento melhor, orientado para o profissional, que eu comprei a certa. E paguei 4 da outra. Beleza? Quando esse cliente chega através do que chamam de lead, né? Sim. Para tu ver, né? A linguagem ficou tão ruim que o vendedor virou consultor, virou não sei o que lá, virou SDR, virou um monte de coisa para mudar o nome. E o cliente também perdeu o nome, virou lead. Não é lead, gente, é uma vida ali. Não tem um computador, não, uma pessoa. E lead não tem nada a ver com cliente. Pronto, foi um apelido, né? Pegaram apelido. Mas pegou, né? Cliente é cliente, lead é lead. Você vai ver anúncio exatamente assim, ó. Seus leads, né? É sempre assim. Qual é a dificuldade de quem está no varejo migrar para o digital? Lidar com rejeição. Não é isso? O vendedor ele tem uma dificuldade, porque o digital, a rejeição é muito maior. Sim. Mas fica um recado para quem quer trabalhar com vendas, tá? Não existe sim vendas, existe não. Né? O não você pode esperar, porque o não, ele é parte da nossa rotina, cara. O cara que não gosta de receber não, quer trabalhar com venda, esquece. Vai trabalhar à base de remédio. Controlado. Certo? Sim. Você me deu um cenário maravilhoso. O cara saiu da casa dele e escolheu a minha loja. Olha a importância que ele me deu. Sim. De alguma forma, eu impactei positivamente esse cara para ele chegar no meu ponto comercial. Se eu tenho um time treinado, preparado, para eu não perder vendas com frequência, porque não existe ganhar sempre também, a gente não pode ficar com essa sensação. O botão do liga, desliga, vende, não existe. O que existe é a consequência do que você faz durante o atendimento para vender ou não. Eu preciso conhecer os principais motivos pelo qual eu não estou vendendo. Para eu conhecer, eu preciso ter dados, eu preciso ter alguma métrica, Sim. eu preciso conhecer algumas coisas. Vou falar resumidamente aqui, fluxograma, taxa de conversão, ticket médio dos vendedores. Por algumas informações, a gente usa PP, mas tem outras empresas que usam outro tipo de nome, PA, enfim. Sim. Todas as métricas que você, quando você constrói, estrutura o teu processo comercial, você já vai desenhar as métricas analisáveis. Porque aquilo ali também é um termômetro do profissional que você tem, cara. Não é só da empresa que você tem. Dentro da mesma loja, vendendo o mesmo produto, e muitas vezes no mesmo horário, você tem um cara vendendo 40% a mais do que o outro. Como? Ou 40% a menos. Como? É inexplicável. Tá na mesma loja, sobre o mesmo treinamento, sobre o mesmo... Não era para ter.
Mas existe sempre as bengalas. Você trabalhou com venda, você me falou que já trabalhou no chão de loja, inclusive. Já, trabalhei 5 anos. Então, eu vou falar uma coisa aqui que ele nunca ouviu, tá, gente? Talvez ninguém aí também nunca ouviu. Fulaninho ali, cara, tem estrela. O cliente dele entra e compra, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Meu cliente não compra, o dele compra. A culpa é de quem? Do terceiro. Nossa Senhora. Não é eu que estou com dificuldade. Muitas vezes, já escutei muitas vezes. Nunca. Cara, eu até fiz uma reunião agora, foi ontem, com um time comercial de manhãzinha, por videochamada, né? E dentre todos os assuntos ali, eu falei assim, olha, eu vou dar o exemplo aqui que eu usei lá. Você que não está bem vendido, você que está com dificuldade para entregar resultado, para entregar a tua cota, né? Não para ficar falando resultado toda hora para não ficar repetitivo, para entregar a tua cota, a tua meta. Ou mesmo para conquistar a tua meta pessoal. Sim. Que é como eu falei, lá quando eu fui CLT, eu sabia que a empresa ia pegar a rebarba do que eu queria para mim. Se eu tiver, toda vez que eu te chamo para te dar feedback, é como um parente de uma pessoa que está hoje com dependência química, que não está mais aguentando aquilo ali, e fala assim, meu irmão, vou internar esse cara. Esse cara, ele vai internar numa boa? Não. Ele vai fazer o quê? Vai lutar, ele vai fugir. Sim. Ele vai gritar, vai fazer um escândalo, vai ter que ser à força, vai ter que ser medicado, eu não sei. Mas é contra a vontade dele. Esse dependente químico, ele está tão viciado no que ele, né, no que traz prazer para ele, que ele não quer ser ajudado, por mais que a ajuda seja a solução. Quando é o contrário, quando o cara chega numa igreja, para a própria família, para um amigo, que ele já viu que a vida dele está destruída, ele fala assim, meu irmão, me ajuda, eu preciso me livrar disso. Ele já viu que perdeu família, já viu que perdeu amigos, perdeu pai, e ele pede ajuda. Precisa forçar alguma coisa? Esse cara vai fugir da clínica? Não vai. Esse cara vai fazer de tudo para sair do problema. Sim. Agora, o outro que você levou forçado, quando ele tiver uma oportunidade, ele foge. E quando ele sair, ele vai voltar para aquilo. É assim também com o profissional de vendas, cara. Sim. O profissional de vendas, quando você fica chamando ele para dar feedback, na maioria das vezes, há uma luta interna aqui. Porque o cara não quer ter esse sentimento de incapacidade, ele não quer dizer a culpa é minha. Sim. Ele tem uma lista gigantesca e uma criatividade absurda para colocar motivos externos. É muito criativo. É porque tá sol. É porque tá frio. É porque choveu. É porque não chove. É feriado. É porque tem jogo. Feriadão, jogo. É porque é feriado. O jogo, então, é não você trabalha com um negócio que tem nada a ver com o jogo. Você não trabalha com corneta, com camisa, com nada. Mas não tem jogo, então não tem venda. Então, ele tem esses são essa é a reação negativa do dependente químico. Porque ter desculpa... Gente, dar desculpa dá prazer. Traz dopamina, traz alívio. Não é isso? Sim. Deixa eu ver como é que... mas olha só, eu não estou vendendo não, mas o pessoal também não está... Olha que beleza. O cérebro ele é programado para economizar energia, né? Para poupar energia. Para aquele fracassozinho ali, você acaba dando uma desculpa, não consegui, mas aí a desculpa é essa. Conseguiu porque não conseguiu. Não Ponto. consegui. Pronto. Entendeu? Não tem que ter motivo. Tem a causa porque não conseguiu, mas não precisa ficar dando motivo, só não conseguir. Tem duas frases que... Gente, internet é uma distração, é um sugador de energia e de tempo. Mas o que eu venho pegando de coisas boas na internet, e dentre elas tem duas frases que eu gosto muito que tocam nesse assunto. Uma é, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Essa aí isso é matador, cara. Você só precisa ser bom em desculpa na vida. O resto deixa. Deixa que vai acontecer. Qualquer coisa você sabe dar desculpa. E a outra mais recente foi, nunca justifique o que te piora. Perfeito. Então, assim, se você tem que dar uma justificativa para cobrir uma coisa que vai te piorar, meu irmão, não dá. Aceita. Bicho, não tive capacidade, não consegui. Não me concentrei bastante, não fiz as 10 ligações que eu tinha que fazer. Faz uma auto-reflexão. Meu irmão, a verdade, sabe o que é? Dia após dia, né? Não fiz, não cumpri. Sim. Porque quando você justifica o que te piora, é isso. Você não quer a solução. Sim. Por mais que intencionalmente, conscientemente queira, o teu inconsciente está te impedindo. Barreira. Porque você está criando barreira para melhorar. Perfeito. Eu queria entrar num detalhe sobre, justamente entrando sobre esse ponto de você falou sobre metas, sobre atingimento e sobre equipes e gestão e liderança de equipe. Eu já vivi situações onde
no segmento de venda, no varejo, a meta e a venda ela é muito no grito. Sim. E quando eu falo no grito, não é só o grito, não. Eu já vi o grito também. Sim, sim. Já vi também o grito, mas Sim. quando eu falo no grito, é a pressão infundamentada, Sim. sabe, é o descontrole, Muita é o coisa. desespero. Muita Isso, coisa. e quando eu falo, eu tô falando de gestão. Certo. Eu tô falando de dono, de gestores, falta de preparo, N questões. Qual o impacto que isso tem num time de venda, sabe? Porque isso deve impactar. Eu não vejo nada positivo em relação a isso. Certo, com Qual certeza. é o impacto que você enxerga no time de venda? E se você hoje ainda consegue visualizar que ainda tem empresários e gestores que ainda atuam dessa forma e, obviamente, acaba não tem sucesso antes, não vai ter agora e não vai ter depois. Sim. Né? Olha, como é que essa má gestão do líder impacta na rotina da equipe? Aí eu vou te falar. O líder comercial, quando eu vou fazer uma análise para promover alguém, quando eu vou ver no meu time se eu tenho como promover alguém, eu faço uma conta matemática. Eu desenho ele, pego uma foto dele, pego os comportamentos dele, olho todas as coisas boas e as coisas ruins e faço assim, ó, vezes a quantidade de vendedores que eu tenho. Porque eu vou multiplicar aquele cara. Então, se você tem um líder, Perfeito. se você escolher um líder... Que técnica excelente essa. Você vai multiplicar aquilo ali. Sim. Os comportamentos dele, que destacam ele, vão ser multiplicados. Então, que ele tenha mais qualidades, que ele tenha mais comportamentos adequados, para que você multiplique isso no teu time comercial. E quando você falou, e eu achei maravilhosa a pergunta, quando você fala para mim assim, Marlon, e a cobrança infundada? Sim. A maior tolice que um líder, que um empresário pode perguntar ou cobrar do teu vendedor é venda. Não tem o menor sentido isso, cara. Desculpa, não tem o menor sentido. Você chegar pro vendedor e falar assim, meu, você tem que vender, hein? Ô, gerente, tua equipe tem que vender, hein? Que tipo de cobrança é essa? Do que a gente tá falando? Não sabia. Acabamos de descobrir. Dessa forma que é traduzido, né? Perfeito. Então, pelo amor de Deus. Perfeito. Então, quando você tem que fazer uma cobrança pro teu time comercial, amigo, indicadores, ligações, quantas ele tem que fazer por dia, se for atendimento, quantos por dia, quais são os comportamentos tolerados pela empresa durante o expediente. Quanto tempo esse cara tem... Ali a gente tem uma jornada de, em média, 8 horas trabalhadas, né? Ainda é assim, né? Sim. Alguns vendedores passam disso, tá? Sim. Isso em várias empresas. Sim. Pessoas com muita ambição. O que ele faz? Alguns pedem para passar, pedem para ficar mais, alguns pedem para dobrar, alguns pedem. O que ele faz nesse tempo que ele está na loja? Isso é desenhado pela equipe, pelo time comercial, tá? É pelo empresário, replicado para os gerentes supervisores, para que seja executado lá embaixo. Uma coisa é certa, cobrança, ela nunca é em algo subjetivo e amplo. Se você quer fazer uma cobrança, você vai fazer uma cobrança num aspecto. Vamos bater cota, legal, vamos olhar os indicadores, show. Ticket médio, não sei se todo mundo sabe o que é ticket médio, eu já falei, até me desculpa não ter falado o que é, não, né? Sem problema. Ticket médio, gente, o que é isso? Cada pedido que a sua empresa gera, cada pedido cada nota fiscal que você emite, qual é o valor? Na média. Na média. Cada cliente então, que entra gasta quanto? Exato. Você vai pegar isso. todos os pedidos Naquela que você tem no ali. mês, vai quantificar, né? Eu tenho 100 pedidos. Quanto eu vendi no mês? 100 mil. Então, cada pedido, em média, R$1.000. Sim. Sabendo que ali tem pedido de 10 mil e que tem pedido de R$10. Perfeito. Tá tudo bem. Então, ticket médio, histórico da empresa. Histórico baseado no momento. Não adianta você ter... Quando você vai fazer uma análise de histórico, você faz no mínimo 2 análises. No mínimo. Uma, comparação com o ano anterior, mesmo período, que a gente está falando de sazonalidade. Sim. E momento atual. A gente está falando de varejo, né? Não dá para comparar dezembro com fevereiro. Não vai. E o momento atual. Porque muitas vezes tem uma obra na porta da tua loja. Sim. Muitas vezes fechou um shopping center, um mercado. Ou abriu. Então você tem que ter um histórico de trimestre para comparar junto com o ano anterior e você conseguir construir base para analisar suas métricas. E aí você tem um ticket médio. De repente você percebeu, caramba, é por isso que não está batendo cota, cara. A gente sempre vendeu tickets acima de R$10.000. Pô, desde os últimos 3 meses aí caiu para R$7.000. Gente, 30% a menos de faturamento. Sim. Vê se por acaso não é o que você está precisando acrescentar, recuperar para atingir teu número.
Então, analisar a métrica, aí vamos lá, vamos para a parte que você perguntou, da cobrança. O que eu vou cobrar dessa equipe? Qual a orientação que eu vou dar? É em cima de ticket médio. O que aumenta ticket médio? Primeiro, treinamento. Sim. Sabe falar do que a gente tem de maior valor? Sabe acrescentar mais coisas no mesmo produtos pedido? complementares. Como é que está o desempenho da tua equipe nesse PP, produto complementar? Peça PP para a gente era peça por pedido. Tem gente que trabalha peça por atendimento, né? Cada empresa de um jeitinho. Como é que está o mostruário, seja físico ou digital? O que está exposto primeiro? Como é que está a aparência do meu high ticket? Porque eu tenho um produto high ticket, legal, mas ele parece que é high ticket? Ele tem cara de high ticket? Que aí o cara está com o mesmo mostruário há 5 anos. Sim. Quando o cara viu no lançamento... Era ali um premium, bonitão. Depois não é mais. Depois de 4 anos, aquele mostruário não foi trocado, meu amigo, tá feio. O cara não tem mais a mesma percepção quando ele bate o olho. Então, você vai cobrar da tua equipe, quer ter base, acha a métrica, que está te derrubando, e não cobra venda. Querido, eu preciso que você está apresentando muito desse aqui. Vamos fazer um trabalho essa semana? Deixa esse aqui de lado. Antes desse, vamos apresentar o A, o B e esse vai ser o C. Agora... Priorizar, né, algumas coisas, porque não vai querer fazer tudo, não vai conseguir fazer nada. Agora, sobre o A, antes de eu falar assim, oferece mais o A para depois oferecer o C, vamos concordar com uma coisa. Se eu vendo muito C, eu sou bom em falar do C. Não adianta eu falar assim, fala do A e do B antes. Se eu não soubesse, ele é bom em falar do A e do B. Aí entra o treinamento. Vamos fazer um treinamento só em cima disso aqui? Fala para mim, como é que você apresenta ele hoje? Perfeito. É aí, a leitura. A partir daí, cara, as medidas tomadas vão ter que ter a segunda etapa. Acompanhamento. Papel do líder. Se é você, o combinado tem que ser feito. Perfeito. Lembra já viu, deve ter visto também o Bernardinho, Sim. Ele dá uma aula sobre isso. Sim. Eu nunca cobrei vitórias. Nem todo jogo se ganha. Eu não posso exigir vitórias, porque do outro lado tem uma equipe também. Mas o que eu combinei no treinamento, eles têm que fazer. Cara, perfeito. O que a gente combinou. Eu não cobro a vitória, eu cobro o combinado. Ele fala isso e eu falo isso lá na loja. Perfeito. Meu irmão, não é o resultado, e aí, se não tiver vitória, é a responsabilidade de quem combinou aquilo ali. Tem que mudar a tática. Quem deu a diretriz. Aí é justo um treinador ser alterado, porque uma diretriz que todo mundo executou... Não está saindo. Não tá dando. Agora o problema é quando não executam. Exato. Aí vão lá e lima o cara, mas não está executando o que o cara está pedindo. Aí a responsabilidade, sim, é do vendedor. Sim. Ou é do gerente. Se existe uma orientação e ele não está fazendo, é onde entra exatamente o que você falou. Por que eu posso estar perdendo um cliente que está vindo na loja? Vê se a tua equipe está fazendo o combinado. Perfeito. Perfeito. E eu queria justamente te perguntar isso, e te pedir uma gentileza. Para empresários que estão assistindo a gente, que estão vendo a gente, e se veem num momento de dificuldade na empresa, que a empresa dele não está dando resultado, sabe, resultado positivo. Qual é a primeira coisa que ele tem que olhar para virar esse jogo, sabe? Eu sei que são milhões de coisas, N questões, mas se você pudesse logo de primeira, assim, a primeira coisa que ele tem que olhar para dentro, fazer uma reflexão na empresa dele para poder virar o jogo do resultado. Né? Se teu colaborador está feliz. Se ele está feliz, porra. Perfeito. Não é jardim de infância não, Perfeito. Tá, gente? Eu tô falando de babá, de pai e mãe. Mas olha para dentro da tua empresa. Olha para os processos que tem hoje, olha como é que está o espaço que ele trabalha, olha como é que estão as ferramentas que ele tem, olha como é que está a energia desse cara, sabe por quê? O cliente do empresário, o cliente que o empresário atende todo dia é o teu colaborador. É isso aí. Certo? O empresário não tem tempo para atender todos os clientes que entram. Ele tem um time para fazer isso. Você tem que saber se o teu time hoje está contigo, está feliz, tem propósito dentro da empresa, está engajado com o que você quer, está alinhado com o que você quer. A gente, quando fala de cultura, a palavra está na moda, né? Sim. Cultura nas empresas. Olha, não importa o tamanho do teu negócio, não importa o ramo que você está inserido, não importa nem se ele é físico ou se ele é home office. Cultura. Isso aí. Tá na moda, mas a Walt Disney fez isso há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás. A cultura vai levar a tua empresa a níveis, a lugares onde você não pode imaginar. Eu tenho cases para te contar. Não vai caber num podcast só, tomara que a gente tenha outro convite Com desse. certeza. Aí. Mas eu tenho cases para te contar e uma, graças assim
eu uso assim, não vou nem fazer elogio a mim, tá? Vou fazer elogio a quem ensina. Eu aprendi muito com muita gente que está ensinando muita coisa de graça. Até eu pagar um curso, ir num curso, eu vi muita coisa de graça. O pago vale a pena também investir na tua formação, até porque eu estou no carro, estou no engarrafamento. O que as pessoas fazem no engarrafamento hoje imediatamente? Pega o celular, vamos rolar ali. Estou numa fila de um banco, pega o celular, vamos rolar ali, né? Mas você está num ambiente que o trânsito está fazendo barulho, que você tem um medo, né? Estamos no Rio de Janeiro, tá, gente? Estamos no Rio de Janeiro. Tem um medo do que pode acontecer, você tem que ficar alerta. Você tem gente te ligando. Sim. Você não está totalmente conectado com o conteúdo. Eu, hoje, divido a minha vida melhor, desde que eu aprendi as coisas que eu aprendi nos cursos que eu fiz, e hoje eu tenho muito mais tempo para fazer coisas importantes. Tá? Ah, mas trabalhar não é importante? Demais. Mas você tem uma família. Sim. E o teu maior empreendimento, empresário, o teu maior empreendimento sempre vai ser tua família. Empresas vão, funcionários vão, família fica. É o teu melhor empreendimento. Se você fracassar empreendendo em casa, você vai fracassar empreendendo na tua empresa, tá? Perfeito. Não tenho dúvida disso. E quando você busca, dentro de algum tempo do teu dia, conhecimento num lugarzinho fechadinho, sem teu telefone tocar e tal, você se dedica. Parte desses cursos que eu fiz foram imersões. Ela te coloca num ambiente controlado. Né? Você é orientado lógico, você não vai virar as costas para tua empresa de quem depende de você, mas você é orientado a reservar aqueles 3 dias, 2 dias, 1 dia, só para investir em você. Às vezes tem palestras que não leva nem celular. Eu já vi algumas que o celular fica ali fora. 1 hora, 2 horas aqui sem telefone. Que é um cenário quase perfeito, porque a gente já viveu sem telefone, Rafael. Sim. Existe uma vida antes do telefone. Para não ter uma influência externa ali, naquele aprendizado, naquele momento, naquelas horas ali. Um dia desse eu vi um humorista, ele até falou assim, vocês acreditam, falando para o pessoal mais novo, né? Vocês acreditam que antigamente a gente ia ao banheiro e ficava Renato olhando Albani que falou o banheiro? Isso. O Renato Albani. Albani, né? Albani. Vocês sabiam que a gente ficava assim? Vocês sabiam que existe... Olhando para o azulejo. A gente olhava para o azulejo. Existe uma vida sem o telefone, tá? E aí, quando a gente vai falar dessa mudança, reserva um tempo para investir em você, para aprender. Coloque isso em prática com o coração na tua empresa. Coração. Porque nessas imersões eu aprendi muito sobre cultura. E fui aplicar. Sim. E hoje eu te falo, a melhor decisão que eu tomei. Os cases que eu estou te falando são de pessoas que saíram da empresa por diversos motivos. Por iniciativa deles ou nossa. Mas agradecendo a experiência vivida nos dias. Até a gratidão, né, que eu recebo mais é da pessoa que fala assim, cara, eu achei que eu era vendedor. Eu achei que eu já sabia vender. Aqui eu vi venda de um jeito que eu nunca imaginei. Vou até pedir para quem estiver assistindo o programa completo, bota aí no comentário se um dia você já falou isso para mim. Hoje eu tenho ex-colaboradores em posições muito legais, empresários, chefes de setor, tem um ex-colaborador que é supervisor ou gerente. Então, essa galera consegue pegar um pouco dessa cultura de olhar a venda com esse carinho, de olhar a empresa com esse carinho, de ver que o tempo na tua empresa é o mesmo tempo da tua casa, valoriza tanto o tempo da empresa quanto de casa. A gente tem que acabar de uma vez por todas com aquela falácia, né? De que, tô indo para a empresa me matar, tem que... Meu irmão, acaba com isso. Eu morava em Jacarepaguá, é um bairro aqui, né? Próximo aqui da Barra, do Recreio, e eu ia para Nova Iguaçu trabalhar na franqueadora. Era trânsito, era estresse, era perigo, era barulho, era tudo que você pode imaginar. Até tiroteio, né? A gente está falando de Rio de Janeiro, acontece, infelizmente, com muita frequência. E nesses ambientes, nessa rotina, eu ainda tinha vontade de ir todo dia. Porque como todo bom latino, né, a gente sempre acredita que algo de bom vai acontecer. Né? Os latinos, eles são pessoas de crença fervorosa, de energia. Eu sempre acreditei. Cara, o teu tempo de casa é maravilhoso, o meu também é. Eu amo meus filhos. Nossa, quero estar com eles demais. Mas quando eu tiro o tempo dos meus filhos para aplicar em qualquer outra coisa, aí que eu tenho que fazer valer, pô. Se eu estou tirando o tempo do meu lar para aplicar no estudo, no trabalho, na academia,
no que for, tem que fazer valer, cara. Fazer valer a pena. O que menos vale a pena pra gente é rolar Instagram pra rir. Isso tem que ser um tempo que você realmente não vai sentir falta. O da fila tá na fila lá esperando o teu atendimento. Beleza. Tá no consultório médico, né? Então, beleza, dá uma olhada ali. Mas você não quer trocar o teu tempo de casa pelo teu tempo profissional para construir carreira, para dar resultado, para honrar teu lar. Não quer. Isso é um pedágio, é ruim, é triste trabalhar todo dia. Eu entendo, mas não concordo. Sim. Mas você não se importa de gastar esse tempo com besteira. Pô. Sim. Impressionante. É o mesmo tempo, gente. Tem que ter o mesmo valor. Impressionante. Não estou com a minha esposa, não estou com meu filho, estou na minha empresa. Dê o mesmo valor. Exatamente. Porque senão você está desperdiçando o teu bem mais valioso. Sim, e quando esse back-office, esse back-end está desestruturado, a parte profissional ela não anda também. Não tem como andar. Se desequilibrou, não adianta, já era. Vamos inverter. Você é feliz no trabalho e infeliz em casa. Você vai ter um casamento por muito tempo? Não vai ter. Você vai ter filhos. Hoje em dia se observa muito a questão emocional, né, da criança, de como o adulto é resultado de uma infância, de uma casa. Sim. Como é que vai ser teu filho, cara? Tu não pensa nisso? Exatamente. Muitas vezes é melhor você não estar casado Perfeito. do que manter um casamento e destruir a imagem de um casal para uma criança. Pô. Ou destruir a imagem de um homem para uma menina. Exato. Sabe? N questões. Exato. N questões. Então, é isso. Se você inverter, você é infeliz em casa, certo? Teu casamento não vai durar. Você é infeliz na empresa, você vai empurrar com a barriga, você não vai colher frutos dali. Perfeito. E um mentor, que hoje eu chamo de amigo, que era meu gerente, ele me ensinou que a vida tem 3 pilares. Primeiro pilar, pessoal, familiar. Porque você já nasce dentro de uma família. Certo? Só que você não vive dentro dessa família não, tá, gente? Depois que você forma a sua, essa daqui é parente. Você constrói a tua família. Sim. Mas o pilar familiar e social, esse é um. Segundo pilar, profissional. Terceiro pilar, espiritual. A palavra pilar significa, gente, isso aqui, ó, se são 3, é tripé. Ó. Base, né? Tirou uma, ó, não tem equilíbrio. Então, se você fraquejar ou não tiver um dos 3 sólidos, estruturados, você não cresce na vida em absolutamente nada. Perfeito. Perfeito. Um pilar ruim acaba com os outros. Perfeito. Eu aprendi isso, foi uma lição que eu aprendi e hoje eu transbordo ela, porque a vida é justamente isso. É isso. Uma coisa atrapalha a outra. É isso. Perfeito. Eu quero te perguntar sobre esse momento profissional que você já está vivendo e está investindo seu tempo nisso também, que é mentoria e ensinamento, né? Para empresários e para técnicas de vendas também, para equipe de vendedores, gerentes de venda, muito focado em treinamento de vendas. Certo. O que as pessoas vão receber, o que elas podem esperar dessa sua metodologia de ensinamento? O que as pessoas... Ótima pergunta. O que esperar desse método esse método de treinamento, né, dessa mentoria? O que elas vão esperar? Primeiro, encontrar propósito no que faz. Propósito. Se não Primeira tiver propósito, coisa, não adianta nada. Sem propósito é um peso. Sim. É o que você me falou. É uma cobrança sem fundamento. Sim. A pessoa vai fazer uma cobrança sem fundamento. Sim. Por quê? Perfeito. Porque eu passo uma tarefa, ou eu tenho uma tarefa, e eu não entendo por que eu faço. Eu não entendo o valor que tem, o valor que gera. Eu vou fazer de qualquer jeito. Sim. Não tem nível nenhum de importância. Não é assim? Então, primeira coisa que a pessoa encontra quando entra numa mentoria comigo, gente, se for um bate-papo como o nosso aqui, vai ser assim, se você me chamar para tomar vamos tomar um suco, vamos tomar um vinho, adoro vinho, vamos tomar um café, vamos bater um papo, vamos. Se entrar no assunto profissional, você vai enxergar o propósito que eu vejo na profissão, para mim, que é a mais importante de todas as empresas. Não desmerecendo nenhuma. Sim, sim. Mas uma empresa sem vendas é um hobby caro. Sim. Perfeito. Certo? Tu vai viver aquilo ali, vai te custar muito e não vai te trazer lucro nunca. Então, vai encontrar propósito. Segundo, você vai encontrar acesso. Acesso ao quê? A todo o conhecimento que eu obtive, que eu continuo obtendo e que eu já materializei. Porque, como eu falei, na franquia é um exemplo muito bom. Você tem um suporte para quando você está mal. Agora, o empresário valente, aquele que tirou do chão. Eu tenho empresas que não são franquia.
tá? Você tirar do chão sem suporte nenhum é um desafio muito maior. Sim, sem Você método, não sabe né? quando está... Método testado. Você não tem modelo de negócio, você não tem método. Você não sabe quando você está fazendo certo, quando está fazendo errado. Sim. Não vai ter ninguém para te falar isso. Não espere um funcionário teu te falar isso e você aceitar numa boa. Às vezes o cara fala assim, mas meus funcionários não falam comigo, tem medo de falar comigo. Porque imagina a tua cara quando eles falam. Né? Imagina como é que você reage quando o cara fala. Perfeito. E aí, por que nasce mentoria? Por que nasce um produto? Que alguém vai se meter na minha empresa, no que eu criei, eu sei fazer isso aqui, por que eu vou deixar alguém chegar aqui perto para me ensinar? Primeiro, você está tendo sucesso no teu negócio? Está dando tudo certo? Tu não precisa de mim. Eu não estou aqui para vender o que você não precisa. Absolutamente eu não estou. Perfeito. Isso aí. Agora, se você não está tendo sucesso, se você está com muitas dificuldades, se você não está resolvendo isso num prazo aceitável, porque nem tudo se resolve no curto prazo, às vezes demora um pouquinho, mas você não está fazendo nada para resolver, porque não tá tendo o caminho para dar o primeiro passo para resolver, é porque você não sabe, assume isso. Gente, eu assumi. E eu fui procurar isso. E encontrei. O caminho novo mudou tudo para mim. Participar de mentorias, de eventos, de cursos, mudou tudo para mim. Ter alguém para se espelhar, mas não é para ser... Não vai sair agora, ligar para qualquer um, fazer contato com qualquer pessoa e falar assim, me ensina, me ajuda aqui. Procura alguém que já passou pelo que você passou. Sim. Procura alguém que entende um pouquinho do que você entende. Procura alguém que já viveu um pouquinho do que você vive. Sim. Como eu falei, eu não herdei empresa. Nada contra quem herdou. Mas eu construí. E venho construindo. Sozinho não, tá? Um time incrível. Pessoas que eu tenho colaborador que está comigo desde o primeiro dia. Meu sócio é meu amigo, mas a gente ficou muito mais amigo e próximo depois que a gente decidiu empreender juntos. E todo o time, tanto o meu, né, que a gente falava que era meu e dele, todo o time que eu coloquei, quanto o time que ele colocou, que agora trabalham todos juntos, a gente trabalha todos juntos no grupo empresarial, vive os mesmos propósitos diariamente, vive a mesma sinergia, o mesmo contato. Por quê? Porque a gente não vai a lugar nenhum sozinho, cara. Ou vai, né? Mas apenas 3 passos. Não. Perfeito. Irmão, depois você não vai sozinho, você tem que ter gente contigo, gente boa, gente que você confia. Gente boa você não acha só no mercado, não, você acha dentro. Você forma, você descobre. Sim. Entende? Então, vai encontrar formas de fazer, vai ter essa, óbvio, a análise do que é, né? Vai encontrar o propósito no que ele faz, vai encontrar alguém que vive a realidade dele. Experiência. Eu não sou já passou. Sentar na cadeira do cara, né? Hoje em dia tem muito player que foi empresário em momentos diferentes do mundo. Sim. Em momentos diferentes do Brasil. Sim. Gente, quem acha que o Brasil é o mesmo nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, como. muda toda hora. Sim. E tem gente que está fazendo mentoria, que eu acho super válido, mas que já parou, não é mais empresário. Sim. Você vai encontrar alguém que está vivendo o teu dia a dia. Que testa, valida, formaliza, implantei, pronto, agora eu posso ensinar, agora eu posso transbordar. Tudo está testado, tudo é feito no dia a dia. E é para varejo de qualquer segmento, e na caso isso na parte de gestão, na parte de processo e tudo mais, mas é implantável em qualquer empresa que queira melhorar seus números comerciais e a sua gestão de equipe. Pode ter certeza. Perfeito. Olha, cara, tipo assim, eu fiquei muito, muito feliz de te conhecer. Valeu, obrigado. Eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram esse programa quebraram paradigmas sobre a área de vendas, sabe? Entenderam que é uma profissão bonita, uma profissão séria e que tem que estudar muito, sim. Muita coisa. Não é pra você achar que você tá ali, tipo assim, não dei certo, vou virar vendedor. Não. Você vai dar errado como vendedor se você pensar assim, né? Eu acho que a maioria hoje deu errado como vendedor. Você tem que estudar muito para ser vendedor. Eu acho que o Brasil, aí uma experiência de consumidor, a gente ainda tem muito, muito a aprimorar no atendimento ao cliente. E quando eu falo atendimento ao cliente, está ligado à venda, né? O atendimento ao cliente no Brasil, ele ainda quando eu comparo com outros países, a gente ainda está engatinhando. A gente tem um caminho, mas está engatinhando. Então a gente tem muita oportunidade ainda no atendimento ao cliente. Nosso sarrafo, acho que ele ainda é muito baixo. Com certeza. Né? Então a gente ainda não exige tanto, não é tão exigente, porque o sarrafo é baixo. Então a gente tem muito, muito a aprimorar. E quem buscar o conhecimento, o empresário que buscar o método, buscar o conhecimento adequado, vai sair na frente, pô.
Entendeu? Vai aproveitar enquanto o mercado está ainda sofrendo, batendo cabeça, sabe? Para poder ter bons times com resultados. O cara que se estudar, se aprimorar, ele vai largar na frente. Vira a chave totalmente. É. Vira de verdade. E se o cara acha que já está há muito tempo no negócio e que não tem nada para acrescentar, ele vai ficar muito surpreso. Só de seguir lá o perfil já vai ter muito mais coisa para ele. Perfeito. Se eu queria te perguntar, como é que as pessoas fazem para te achar na rede social? @Geração Vendas é a página que eu criei. @Geração Vendas. Exato. Eu vou deixar na descrição do programa também. 100%, a página é 100% profissional, só tem conteúdo para vendedor, para quem quer melhorar a gestão de equipe, para quem quer formar vendedores, para quem quer trabalhar na área de treinamento também. Tem absolutamente bastante conteúdo rico que vai chegar, e cada vez mais conteúdo, né, que vai chegar. E vou dar um spoiler aí do livro que está saindo. Que legal. Vai ser um dos livros mais polêmicos aí, até... Você me falou qual é o nome dele para quem está ouvindo a gente? Seja Tudo Menos Vendedor. Seja Tudo Menos Vendedor. Ele está previsto para quando? Previsão vai ser no final do segundo semestre desse ano. No final do segundo semestre. É isso aí. Esse aí eu quero, hein? Como é que você vai acreditar no negócio aí? No livro de venda chamando Seja Tudo Menos Vendedor. Esse eu quero. Cara, obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado pelo tempo. Parabéns pelo empresário que você é. Fico muito feliz que, cara, existem equipes lideradas por um cara tão centrado, sabe? E é muito difícil a gente conseguir observar um profissional de vendas tão centrado, cara. Tipo assim, você é a prova de que venda não é no grito, venda é na estratégia. Com certeza. Entendeu? Essa é a prova viva disso, Nato. Assim, eu posso falar porque eu vivi alguns anos no varejo. Parabéns de verdade, cara. Não, eu agradeço demais o convite, achei esse bate-papo espetacular, parabéns você também pelo trabalho. Obrigado. E eu posso dizer uma coisa pra você, assim, a gente cai muito, a gente tropeça muito, cara, no dia a dia. Muito. Eu sou cristão, então quem é cristão sabe exatamente o que é tropeçar. Sim, exatamente. Mas você tropeça, você não julga, você não condena, né? O cristão não tem esse poder, não tem essa vocação. Exato. Então, a gente erra. A gente erra no dia a dia. Só que o bom de você saber que está errando é que você pode melhorar. É isso aí. Não saber é praticamente uma condenação, uma autocondenação. É isso. Então a gente erra, mas recentemente, nos últimos anos, os acertos tomaram assim muito mais proporção e quando precisa a gente sabe muito mais como lidar com aquilo que não funcionou. Perfeito. É vida, gente, é vida. Trabalhar com vendas mudou totalmente a minha vida e eu não conheço nenhuma profissão, com potencial de transformar vidas tão meritocrática. Sim. E aí você é até justo, tá? Pô, mas um médico, um advogado ganha muito sim, gente, mas todo mundo consegue se tornar médico, advogado? O custo de se tornar médico, advogado? O acesso a essa profissão? A gente está falando de Brasil inteiro, né? A gente está falando de formação que são 10 anos de estudo, juntando especializações. Sim. E você, vendedor, que não se exige quase nada para começar. Perfeito. Querendo um pouquinho, investindo um pouquinho, cara, se transforma a tua vida. Transformou a minha, já transformou a vida de milhões de pessoas. Perfeito. Obrigado, cara. Obrigado de verdade. Parabéns mais uma vez. Se você amou essa aula de vendas que o Marlon deu pra gente, essa aula de gestão, de varejo, não se esqueça de seguir ele lá na rede social. Também o link tá aqui na descrição. E se inscreva no nosso canal, @Vitrine Empresarial. Até o próximo. Tchau, tchau.